pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast do Porto Social. Eu me chamo Luara, faço parte aqui do time da Rede Muda Mundo e estou com Thaís, que representa aí o Instituto Bem Infinito e veio contar pra gente hoje um pouquinho da trajetória, né, do Instituto, como foi que Thaís se envolveu com a causa. Então, Thaís, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui hoje e estamos ansiosos para conhecer um pouquinho mais da história do projeto. Oi, Luara. Oi, pessoal. Primeiro agradecer a oportunidade, né, de estar falando um pouco mais sobre o projeto Bem Infinito. É sempre muito gratificante os espaços que são abertos para a gente falar sobre o projeto. Então, obrigada pelo espaço e estou muito empolgada para contar um pouco da nossa história, como é que tudo surgiu e os próximos passos que a gente está programando aí para os próximos anos. Então me conta aí, para a gente iniciar, o que é o Instituto Bem Infinito e como foi que ele nasceu. Tá. O Instituto, ele nasceu em 2019, né? O idealizador do projeto, na verdade, foi Lucas Romão, particularmente meu irmão, né? Toda essa história começou com algo muito particular da nossa família, que foi após a Lucas ser diagnosticado com linfoma. E através disso, de todo o cenário que a gente vivia dentro da nossa família, né, da dor, da preocupação de um tratamento oncológico, Lucas teve um olhar não só para ele, mas para o próximo, entendendo que apesar da nossa estrutura familiar ser boa, existia uma dificuldade, né, em toda a trajetória. Então, ele se colocou no lugar de quem não tivesse essas oportunidades ou essa estrutura que a nossa família ainda conseguia beneficiar ele, mas outras famílias não tinham. Então, ele preferiu também abrir o coração e dar atenção a essas crianças e adolescentes que estivessem passando pela mesma situação. Então, o projeto ele nasceu através de uma dor do Lucas, que ele ressignificou, né, por um amor ao próximo. E hoje o projeto ele tem como objetivo apoiar crianças e adolescentes em tratamentos oncológicos e as famílias que vivem vulnerabilidade social. Porque a gente sabe que o diagnóstico de câncer, a trajetória de toda a doença, né, ela vem também, ela adoece toda a família. Toda a família. Não é só aquele paciente, não é só a criança ou o adolescente, mas toda a família. E muitas famílias que talvez não tivessem estrutura ou até que tenham uma pouca estrutura, né, financeira, emocional, elas acabam mergulhando de verdade em uma vulnerabilidade, tanto econômica quanto emocional. Então, o projeto ele tem como objetivo principal abraçar essas famílias. E como é que vocês fazem isso hoje? Eu entendi que começou com o Lucas, né, em 2019, a partir da ressignificação de uma dor. Hoje você está à frente do projeto? Isso, hoje eu sou a gestora do projeto, junto com outros voluntários, né, tanto na parte da coordenação, enfim, mas hoje sou eu que estou tocando. Aí hoje, quais são as atividades que vocês desenvolvem dentro do projeto, no caso as ações? Hoje a gente desenvolve ações tanto em parceria com hospitais, que tem inclusive a questão desse suporte, né, Sim, do tratamento oncológico, como IMIP, HCP, a gente faz algumas ações pontuais. Inclusive, hoje para o HCP, nós doamos 0,5 tonelada de alimentos todos os meses, porque a gente entende que a parte nutricional é de extrema importância para quem está passando pelo tratamento. e muito cara, né? E muito cara. Então, a gente faz questão de manter essa doação, essa parceria. E, pontualmente, fazemos ações no IMIP, na parte oncológica pediátrica. Então, em momentos de datas festivas, a gente está ali, né, no ambulatório, junto com as mães, as crianças, porque a gente entende que é algo duro, né? O dia a dia é muito duro, então a gente busca estar perto, né? Estar próximo dessas pessoas
E, além disso, né, em algumas famílias a gente entende que precisa de uma atenção maior, a gente busca parceiros que consigam ajudar em algumas coisas pontuais, como a gente entende que não é só a criança ali dentro do hospital. A gente busca apoiar também na parte dentro de casa, porque a gente sabe que tem famílias ali, que muitas saem do interior, né, de Pernambuco, e vêm para cá, passam o dia todo, né, esperando ser atendido, às vezes para retornar, até a questão da condução para voltar para suas casas. Então é bem difícil, mas dependendo da situação do câncer, a parte nutricional, às vezes as pessoas não têm nem o que comer em casa. A gente percebe que um dos problemas também é a parte logística, né, o transporte. Algumas, enfim, prefeituras, as cidades, elas têm fazem essa logística, mas não são todas. Sim. Então, acaba tendo um volume muito grande de abandono por conta disso. Então, dependendo de alguns casos, a gente ainda consegue ajudar, busca um parceiro que consiga, a estrutura, às vezes, de uma casa, dependendo, algumas limitações que a criança venha a ter, né, no futuro. Então, enfim, a gente busca apoiar dessa forma. Você citou voluntários, né? Eu sei que para uma iniciativa, um projeto que já vive há tantos anos, precisa de muitos braços. Sim. Então, hoje vocês têm quantos voluntários que participam do projeto? Hoje a gente tem uma média de 100 voluntários, né, fazendo parte do projeto, tanto nas ações quanto, quando eu falo voluntário, eu não estou falando só da mão na massa mesmo, sim, ali no dia da ação, mas por trás, né, seja um parceiro, uma empresa parceira, os familiares, inclusive, dos nossos voluntários acabam se tornando voluntários, porque a gente sabe que é um trabalho em rede, às vezes a comunicação indicou aqui, posso ajudar ali, então, mas fazendo parte do projeto, no nosso grupo, no dia a dia, são a média de 100 voluntários. 100 voluntários, que participam também ativamente no dia a dia? Na verdade, não. Hoje, inclusive, é uma dificuldade muito grande do voluntariado estar realmente ativo 100%, não digo 100%, porque ninguém consegue estar 100% presente sempre, né, todos os dias, mas assim, realmente presentes, ativos, seja no grupo, seja nas ações, seja, enfim, no contato, realmente a gente tem um volume menor. Eu diria hoje que nosso volume de voluntariado ativo é de 40% a 50% dos voluntários. Entendi. Agora uma pergunta mais voltada e vamos dizer que um pouco mais pessoal assim para a Thaís, né? Eu entendi que toda a trajetória do projeto, como iniciou, foi através do Lucas, através dessa dor que a gente já falou, mas entendo como é que a Thaís também chegou nisso, mas como é para você ter abraçado essa causa e hoje literalmente vestir a camisa, né, e fazer disso também a sua vida, assim. Sim. Eu falei mais cedo, anteriormente, sobre ressignificar, né? Eu confesso que no início, quando o Lucas criou o projeto, eu não participava tanto, assim, eu sabia que ele tinha um projeto social, que inclusive bem no início, né, já contava com alguns voluntários, amigos, adolescentes, inclusive nosso voluntariado, ele é muito jovem, né, a maioria deles vem da juventude, mas eu não participava tanto, eu não era tão presente. Quando o Lucas veio a falecer, que realmente a nossa família buscou dar andamento ao legado de Lucas, porque sim, realmente, de fato, isso foi um legado que a gente passou a ter um olhar mesmo para o projeto. Então eu comecei a ressignificar muita coisa, né? Desde o falecimento dele, por um motivo, né, meio que óbvio, assim, você passa a ressignificar, né? Você perdeu uma pessoa muito amada, muito próxima, então não é algo fácil. É uma forma de tê-lo presente com a gente, né, dentro de casa, mas, inclusive, dentro de casa, meus pais, né, a gente sempre foi muito estimulado a essa parte do olhar ao próximo, não só em doação, mas eu acho que na questão do respeito, do ouvir, enfim, estar presente a cada momento e a cada pessoa que a gente tá, né? Então, eu sempre fui muito estimulada a isso dentro de casa. Mas a partir do momento que Lucas cria um projeto, Lucas vem a falecer, a gente tem aquele legado no meio de um turbilhão de emoções,
de fato, aquilo me trouxe sabe, algo vai crescendo dentro mesmo da gente, assim, do coração. Ele plantou a sementinha. Ele plantou a sementinha e, enfim, ao longo desses anos, já são 6 anos de projeto, né? 6 anos de saudade também, mas que a gente vem regando todos os dias e, assim, você acaba se apaixonando por esse universo do voluntariado, do terceiro setor, enfim, é algo que eu hoje posso dizer que eu quero viver esse universo, sabe? Eu acho que tem muito o que ser feito, né? E ao próximo. E eu acho que o mundo realmente necessita desse olhar, né? Cada vez mais. E, enfim, eu acho que é basicamente isso. Falando agora, porque a gente sabe que dentro de uma iniciativa social tem muitas alegrias, mas também tem muitas dores. Principalmente quando a gente fala também do terceiro setor, que tem uma grande dificuldade em diversos contextos, principalmente para a grande maioria também captação de recursos. E você já citou como uma dor de vocês atualmente, né, o voluntariado. Mas além do voluntariado, se você pudesse citar os principais desafios que vocês enfrentaram até aqui dentro desses 6 anos de trajetória do Benfinito, quais seriam? Como você disse, realmente são muitas dores, mas também muitas alegrias, né? É sempre gratificante. Eu costumo dizer que a cada ação a gente ganha mais do que quem realmente a gente está beneficiando. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que a gente tem que, de fato, destacar a alegria que é servir, né? O prazer que é de servir. Mas, de fato, estruturar um projeto, né? Ter essa dificuldade na captação, né? Entender que não é só a questão de voluntariado, de ir para uma ação ou outra. É realmente estruturar e estar, como eu posso dizer, não sei, não digo responsabilidade, porque realmente eu acho que vai de cada um, mas a dificuldade de ter pessoas mais... Seriam comprometidas? Comprometimento, de fato, né? Eu acho que a gente precisa dividir também as caixinhas, né? Como eu te disse, a parte de estruturar um projeto, entender que um projeto ele funciona como uma empresa, inclusive, né? Que ele precisa ter uma sustentabilidade, né? Uma saúde mesmo da empresa. Então, isso é uma dificuldade ainda muito grande para a gente. Apesar de ter 6 anos, né, de trajetória, ainda é muito recente. Né? Tudo começou com uma coisa muito amadora mesmo, acho que não tem problema em dizer isso, mas que aos poucos a gente vem traçando a nossa história, a gente vem criando nome, crescendo, então chega um ponto que ou a gente se estrutura, ou de fato todo aquele sonho, tudo que a gente tem idealizado, ele vai por água abaixo, né? Então a gente precisa ter muita responsabilidade também com esse olhar. Então, eu acredito, e a gente conversa muito entre os voluntários, coordenação, voluntário, enfim, do quanto a gente quer que o projeto cresça. Isso não adianta ser só um desejo meu. Ele precisa ser um desejo de todos que compõem o Benfinito. Né? Não adianta, Thaís, querer transformar o Benfinito numa coisa enorme, se quem realmente faz a base da gente, as pessoas que estão próximas também não tem a vontade de ter não acompanha, né? Exatamente, ter o mesmo desejo. Então, hoje, realmente é trazer esse sonho para perto da gente, né? Uma coisa que eu acho que a Rede Muda Mundo, ela é fantástica, que eu já disse várias vezes, que eu converso com vocês quando eu estou, né, junto, assim, e eu vejo que todo mundo tem a mesma vontade, a comunicação é a mesma, sabe? E você vê que não é algo que foi ensaiado. Vocês realmente respiram aquilo, vocês acreditam naquilo. Então, é preciso acreditar. Não só os gestores, a coordenação, mas todo o voluntariado precisa acreditar no que eles estão fazendo parte. Precisa virar cultura. Precisa virar cultura.
Então, por mais que a gente tenha uma quantidade boa de voluntários, por mais que a gente tenha já tempo, né, anos já, mas a gente precisa realmente firmar mais a nossa cultura. Eu acho que hoje ainda é um pouco da nossa dificuldade. Você falou muito sobre gestão também, né? Sobre estruturação, sobre aqueles aspectos dentro de um projeto para virar uma empresa, um negócio, né, de impacto, é necessário estar atento. E aí, você está participando do programa CAIS, né? A turma de o CAIS Recife 2025. E eu queria entender também como é que está sendo essa experiência para vocês no Instituto, o que é que vocês estão aprendendo, se realmente tem feito sentido, né, para vocês, já que a gente entrou nessa pauta aí de gestão, estruturação. Eu acho que não tenho dúvidas do quanto está sendo bom para a gente, né? Como a gente disse em alguns momentos, de que o projeto, você idealizar e continuar com o projeto realmente leva tempo. Demanda muito trabalho, não é uma coisa fácil. E o projeto CAIS, ele está sendo incrível porque ele traz pra gente o detalhe desde o início, de quando se inicia até o longo da caminhada, né? Seja na parte de captação, na qualificação de voluntários, na parte de gestão, a sustentabilidade. Então, assim, para a gente está sendo muito, muito bom, muito rico, né? Para que a gente consiga cada vez mais estar se estruturando. Falo demais a palavra estruturando porque, de fato, hoje o Bem Infinito ele vive esse momento de estruturação. A gente conseguiu entrar no projeto CAIS num momento muito oportuno para a gente, né? E, então, está sendo bem interessante, bem legal. Ai, fico feliz com esse feedback já aqui direto. E pegando ainda também esse gancho de estruturação, próximos passos. O que é que vocês estão planejando aí para 2026? Eu sei que a gente está já se encaminhando para dezembro, final de ano. Eu sei que esse período dentro dos projetos é muito corrido, muito agitado, porque é ação do Natal, muita coisa acontecendo, incluindo o planejamento de 2026. Sim. Então, o que é que vocês estão idealizando aí para os próximos passos do Instituto? Eu vou precisar voltar um pouquinho. A gente, como eu te disse, o projeto, ele de fato tem um olhar para o apoio a crianças e adolescentes, né, em tratamento oncológico, né, e a família em vulnerabilidade. Quando o projeto foi criado, Lucas criou, enfim, tudo aconteceu, Lucas veio a falecer, logo depois veio a pandemia. Sim. Então, o cenário que a gente passava era outro, né? Sim. Todo o mundo voltou o olhar para uma situação de emergência, né? E muito focado no assistencialismo também, né? No assistencialismo. Então, a gente precisou sair um pouquinho do objetivo e tentar fazer um movimento de apoio às comunidades, né? Com a questão realmente do assistencialismo, né? A doação ali de cestas básicas, enfim, porque era necessário. Sim. A pandemia foi passando e muitos dos nossos voluntários, inclusive, eles vieram por conta do apoio a essas comunidades. Então, chegou um momento em que a gente meio que se viu fazendo dois movimentos, tanto ao apoio oncológico quanto ao assistencialismo dentro das comunidades. Isso, a gente passou muito tempo tentando entender o que é que a gente faz, porque a gente não quer abrir mão, né, do nosso apoio, até porque tem uma história por trás disso e a gente entende a necessidade, mas a gente também entende a necessidade do apoio às comunidades, né, que a gente sabe que é uma realidade bem dura também. Inclusive, muitas dessas comunidades vêm também para acabar acontecendo. E a gente não queria também abrir mão desse caminho. Mas não tinha como a gente abraçar o mundo. A gente precisa realmente ter um objetivo, um foco. Né? E a gente, então vamos continuar com o nosso objetivo principal, mas em paralelo, ter um braço voltado a essas comunidades, né? Continuar fazendo algumas doações pontuais. A gente costuma dizer, a gente tem algumas ações queridinhas do Bem Infinito, que nossos voluntários não abrem mão. Então, assim, virou o ano, as pessoas querem, os nossos voluntários
já tem na agenda a ação de Páscoa, a ação do Dia das Crianças, a do Natal, porque de fato é algo que você se envolve, você se entrega, você está presente. Não é a questão do dar algo, mas é do oferecer. Sim. É o tempo, né? Então, a gente enxergou que a gente iria apoiar nessas ações pontuais. Sim. Inclusive, a gente já vira 2016 com essa agenda, né? De Páscoa, enfim, das nossas ações queridinhas. Mas o foco principal se mantém na oncologia pediátrica. E eu acho que está mais perto mesmo dessas famílias, dessas crianças, porque por mais que a gente tente ajudar, a gente ainda sente uma necessidade muito grande, né, em conseguir atender, enfim, apoiar essas pessoas. Então a gente quer potencializar esse nosso olhar para a oncologia pediátrica. Entendendo que 90% das pessoas não tem rede de apoio, né? Exatamente. Então vocês chegam para, de certa forma, ser essa rede de apoio para essas famílias. Isso, inclusive, uma coisa que a gente vem, enfim, tá nos projetos futuros, né? A gente ainda não tem nada, ainda não bateu o martelo, de fato, como é que vai ser isso, mas a gente tá querendo levar o nosso olhar para o apoio à saúde mental dessas famílias. Importante. Porque a gente entende que dentro do hospital a criança tem lá, né, toda a estrutura, todo o apoio, mas como eu te disse, quem adoece não é só a criança, Sim. Adoece toda a família. Então imagine uma mãe, né, que tem um filho com um diagnóstico de câncer, mora no interior de Pernambuco, precisa estar indo e voltando para o hospital, né, para consulta, para quimioterapia, enfim, tudo isso. Toda sobrecarga também de trabalho, muitas vezes mãe solteira. Você acaba largando o seu emprego, então vem aí a parte da vulnerabilidade econômica. E como é que fica seu emocional? O desespero bate, né? Você tem ali a vida do seu filho em jogo, querendo ou não, porque o câncer é uma doença muito incerta, né? A gente sabe, e dolorosa. Então, tem sempre a atenção ali para a criança e a família. E a mãe, de fato, muitas são solo, né? Não digo só a mãe, mas eu digo o responsável. Sim. Muitas vezes são sozinhos, né? Aí tem o irmão, que aí a mãe precisa deixar com um vizinho, com um familiar. Às vezes acaba se mudando, morando com outra pessoa, porque a mãe precisa se dedicar mais ao irmão. Como fica a saúde mental dessa pessoa? Então, o Bem Infinito, ele está desenhando, estruturando, né, e buscando meios para conseguir trazer esse apoio na saúde mental para essas famílias. Ah, perfeito. Muito, muito importante trazer esse olhar também e ter esse olhar, porque de fato tudo ali fica envolto para aquela pessoa, né, que foi diagnosticada. Uhum. Mas quem está nos bastidores, Sim, a todo momento cuidando e correndo para um lado e para o outro, querendo ou não, inevitavelmente ela se coloca em segundo, terceiro, quarto plano. exatamente. Então é muito importante trazer esse olhar de volta para ela também, né, e tentar, de certa forma, minimamente, trazer um equilíbrio também, né, para aquela vida. Thaís, a gente chegou numa parte muito bacana agora, que eu pedi uma foto, né, uma foto que marcasse um momento muito importante para o projeto, e você nos enviou essa foto aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa foto, como foi esse dia, o que é que ela significa aqui para vocês. Essa foto realmente ela tem um significado muito, 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 muito importante. Ela é muito especial para o projeto, porque dos poucos registros que a gente tem de Lucas nas ações, essa foi a primeira ação que ele fez, que o projeto Bem Infinito fez, mas que Lucas estava presente. Como você pode ver na foto, ele tá até carequinha, porque estava na quimioterapia, em quimioterapia. Então, ela traz esse significado de casa 0.0. Acho que de onde tudo começou, né? Do zero.
Como você pode ver também aí na foto, tem muito adolescente, na época eram adolescentes. Sim. Né? Que eles reuniram, acho que tinha uns 30, eu não sei se os 30 estão aí, mas eram em torno de 30 adolescentes e que fizeram esse movimento liderado por Lucas, né? Por Lucas e por Luísa, que era a namorada dele na época, e que é essa que está aqui do lado dele. Ela, inclusive, é uma das nossas coordenadoras, que faz questão de estar muito presente. Lulu, ela é muito especial para o projeto. Ela, de fato, traz a essência, né, do projeto, assim como Vitória, Letícia, a minha família mesmo como um todo. Eles sempre estão muito presentes e são pessoas muito importantes que fazem acontecer, né? E junto com o nosso voluntariado, claro que sou muito grata a eles, todos. Então, eu acho que a importância dessa foto é realmente isso, onde tudo começou. Ela tem história, inclusive essa foi a primeira doação para o HCP, que a gente faz questão de manter essa parceria, né, durante 6 anos já, então tem muito valor, muito significado. Que incrível, é uma foto que, como você falou, ela tem muito peso, né, em diversos contextos. Eu logo identifiquei o Lucas aqui, eu até, enfim, me tocou também. E ver, né, o sorriso no rosto de todo mundo, incluindo no dele. Sim. Dá pra ver que, diante de tudo que ele estava enfrentando no momento, ele queria isso aqui. E, sim, assim, é muito especial, eu acho que para todo mundo que participou, que participa até hoje. E eu sei que, de alguma forma, também o Lucas, ele sabe que esse legado, ele tem sido levado para frente e com muito amor, com muito carinho e respeito, tanto à história dele, quanto à história de tantas famílias que hoje vocês apoiam. Sim. Né? Então, obrigada por compartilhar isso com a gente. Já se encaminhando para o final, eu queria que você falasse agora, para quem está nos assistindo, as formas de apoiar. Então, você traz o voluntariado como uma dor hoje dentro do projeto. Então, para quem está nos assistindo, qual é a princípio, como é que eles acessam vocês, como é que eles chegam até vocês para ser voluntário? Existe outra forma de apoiar além do voluntariado? Quais são os contatos de vocês também? Para quem eu convido sempre as pessoas a conhecerem um pouco mais sobre a gente, né, através das nossas redes sociais, pelo Instagram, né, Instituto Bem Infinito, ou pelo nosso site também, institutobemfinito.com.br. Mas existem diversas formas de apoiar. Muita gente diz, mas eu não tenho tempo, eu não consigo participar de uma ação. Mas ser voluntário não é só estar ali dentro na ação, no dia a dia. Mas você pode apoiar compartilhando nossa história, seja também financeiramente, né, com a doação financeira, seja indo à ação, se colocando à disposição. Às vezes você é muito bom em tirar foto ou você é bom na comunicação. Enfim, eu acho que tem diversas formas que você pode estar apoiando, né, que as pessoas podem estar apoiando. Então a gente convida sempre a vir nos conhecer para que a gente tanto conte nossa história e entenda um pouco do que você pode, como você gostaria de ajudar. É sempre muito bem-vindo para a gente. Ou seja, pessoal, existem N formas aí de apoiar, então venham ser voluntários. Thaís, eu queria te agradecer, tá, por ter vindo até aqui, por ter compartilhado com a gente um pouco da sua trajetória, da trajetória do Lucas também, e falar, né, abertamente, com o coração, como vocês têm desenvolvido esse trabalho até hoje. Espero que você tenha gostado. Adorei. Pessoal, finalizamos mais um episódio de podcast, tá? A gente se vê no próximo episódio, mas antes disso, continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, que é @oportosocial e @Rede Muda Mundo. E até o próximo.